Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para nós continuarmos nosso estudo, sobre a questão da morte, Vida após a morte. Vamos falar agora, no primeiro vídeo, nós falamos da introdução. Agora vamos passar para a parte segunda, é a concepção bíblica de morte. Para entender a visão bíblica de morte, precisamos voltar ao relato da criação, segundo a qual a morte se apresenta não como um processo natural, desejado por Deus, mas como algo antinatural, oposto a Deus. A narrativa do Gênesis nos ensina que a morte entrou no mundo como resultado do pecado. Depois de ter Deus ordenado a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, acrescentou a seguinte advertência: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. O fato de Adão e Eva não terem morrido no dia da transgressão levou alguns a concluir que os seres humanos realmente não morrem, porque têm uma alma consciente que sobrevive à morte do corpo. Pecado e morte. Essa interpretação alegórica dificilmente pode receber o apoio do texto, que traduzido literalmente afirma: morrendo, morrereis. O que Deus queria dizer era simplesmente que, a partir do dia em que desobedecessem, se iniciaria o processo da morte. De um estado em que lhes era possível não morrer, no caso a imortalidade condicional, passaram a um estado em que lhes era impossível não morrer, mortalidade incondicional. Antes do pecado original, o que garantia a certeza da imortalidade era a árvore da vida. Depois do pecado original, Adão e Eva não mais tiveram acesso a essa árvore. Gênesis 3, 22 e 23. E, consequentemente, começaram a experimentar a realidade do processo da morte. Na visão profética da nova terra, a árvore da vida se encontra em ambos os lados do rio, como um símbolo do dom da vida eterna entregue aos remidos. Apocalipse 22, 2. O pronunciamento divino encontrado em Gênesis 2,17 estabelece uma clara relação entre a morte humana e a transgressão dos mandamentos divinos. Assim, vida e morte na Bíblia encerra importância religiosa e ética, porque depende da obediência ou desobediência humana a Deus. Esse é o ensino fundamental da Bíblia, a saber, que a morte entrou neste mundo como resultado da desobediência humana. Romanos 5,2 e 1 Coríntios 15, 21. Isso não diminui a responsabilidade do indivíduo em sua participação do pecado. Ezequiel 18,4 e versículo 20. A Bíblia, no entanto, faz uma distinção entre a primeira morte, pela qual todo ser humano passa como resultado do pecado de Adão. Romanos 5,12. E 1 Coríntios 15, 21. E a segunda morte é ser enfrentada após a ressurreição. Apocalipse 26. Como salário pelo pecado individuais. Romanos 6, 23. Morte como separação entre a alma e o corpo. Uma questão importante que devemos abordar a esta altura é a visão bíblica a respeito da natureza da morte. Sendo mais específico, a morte é a separação entre a alma imortal e o corpo mortal, de modo que, quando o corpo morre, a alma continua a viver, ou a morte é
a cessação da existência da pessoa toda, corpo e alma. Historicamente, os cristãos foram ensinados que a morte é a separação entre a alma imortal e o corpo mortal, para que a alma sobreviva ao corpo em um estado desencarnado. O novo catecismo da Igreja Católica afirma: pela morte a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo, unindo-o novamente à nossa alma. Augusto Strong define a morte em termos similares em sua bem conhecida Teologia Sistemática. Difere da morte espiritual, que é a separação entre a alma e Deus. Vigoroso ataque de pesquisadores modernos. A concepção histórica mencionada acima, que vê a morte como a separação entre a alma e o corpo, tem sofrido vigoroso ataque da parte de pesquisadores modernos. Alguns exemplos são suficientes para ilustrar esse ponto. Por exemplo, o teólogo luterano Paul Athos afirma: a morte é mais do que o afastamento entre a alma e o corpo. A pessoa participa da morte tanto do corpo quanto na alma. A fé cristã nada sabe de uma imortalidade da personalidade. Conhece apenas um despertar da morte e fala através do poder de Deus. Só há existência após a morte mediante um despertamento de pessoa toda, por ocasião da ressurreição. Paul Athos argumenta que a doutrina da imortalidade da alma não faz justiça à seriedade da morte, visto que a alma passa ilesa através da morte. Além disso, a ideia de que a pessoa pode ser totalmente feliz e abençoada sem o corpo nega a importância do corpo e esvazia a ressurreição de seu significado. Se os crentes já estão abençoados no céu e os ímpios já estão atormentados no inferno, por que ainda se precisa de juízo final? Paul Athos conclui que a doutrina da imortalidade da alma separa o que é inseparável, o corpo e a alma, o destino do indivíduo e o do mundo. O teólogo católico romano Peter Riga reconhece que a velha ideia de uma alma que sai do corpo na hora da morte não faz nenhum sentido. O que existe é apenas o homem. Continua ele. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado em sua totalidade e será salvo em sua totalidade, corpo e alma. Essa contestação feita pelo mundo acadêmico atual, a concepção tradicional de morte como separação entre a alma e o corpo, surge com muito tempo de atraso. É difícil acreditar que durante a maior parte de sua história, o cristianismo defendeu, de modo geral, uma crença sobre a natureza e o destino do homem, influenciada essencialmente pelo pensamento grego, em vez dos ensinos da Bíblia. O que é ainda mais surpreendente é que nenhuma quantidade de pesquisas bíblicas mudará as doutrinas tradicionais definidas pela maioria das igrejas sobre o estado intermediário. A razão é simples. Embora os pesquisadores possam mudar e mudem individualmente seus pontos de vista doutrinários sem sofrer consequências devastadoras, o mesmo não ocorre com as igrejas consolidadas. Uma igreja que introduz mudanças radicais em suas doutrinas tradicionais mina a fé de seus membros, por conseguinte, a estabilidade da instituição. Morte como cessação da vida. Quando buscamos na Bíblia uma descrição para a natureza da morte, descobrimos muitas afirmações claras que requerem pouca ou nenhuma interpretação. Em primeiro lugar,
A Bíblia descreve a morte como um retorno aos elementos a partir das quais o homem foi feito originalmente. Ao pronunciar a sentença sobre Adão após sua desobediência, Deus disse: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra. Porque tu és pó, e ao pó retornará. Gênesis 3,19. Esta afirmação chocante nos diz que a morte não é a separação entre o corpo e a alma, mas o término da vida, que traz como resultado o apodrecimento e a decomposição do corpo. Por ter sido o homem criado de matéria perecível, sua condição natural é a mortalidade. Gênesis 3,19. O estudo das palavras morrer e morte, no hebraico e no grego, revela que a Bíblia vê a morte como o término ou interrupção da vida. A palavra hebraica comum para morrer é mut, que ocorre mais de 800 vezes no Antigo Testamento. Na grande maioria dos casos, sempre se emprega-se mut simplesmente para indicar a morte do homem e animais. Não há nenhum indício de que a palavra seja usada de forma distinta entre os dois. Um exemplo bem claro é o que se encontra em Eclesiastes 3,19. Diz o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morrer um, assim morre o outro. Descrições da morte no Antigo Testamento. O substantivo hebraico mavet, empregado no Antigo Testamento cerca de 150 vezes e geralmente traduzido como morte, nos fornece três importantes percepções sobre a natureza da morte. Em primeiro lugar, na morte não há lembrança do Senhor, pois na morte, mavé, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Salmo 6,5. A razão pela qual na morte não há nenhuma lembrança é simples. Quando o cérebro morre junto com o corpo, cessa toda atividade mental. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Salmo 146,4. Visto que na morte perecem os pensamentos, fica evidente que nenhum alma consciente sobrevive à morte do corpo. Se o processo do pensamento, que geralmente é associado à alma, sobrevivesse à morte do corpo, então os pensamentos dos santos não pereciam. Eles seriam capazes de se lembrar de Deus. Mas o fato é que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9,5. Em segundo lugar, na morte ou na sepultura, é impossível louvar a Deus. Que proveito há na minha morte? Mavé. Quando eu descer a cova, porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua felicidade? Salmo 39. Ao comparar a morte com o pó, o salmista mostra claramente que não existe uma consciência na morte, porque o pó não pode pensar. Salmo 115, 17. Expressa o mesmo pensamento. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Aqui o salmista descreve a morte como um estado de silêncio, que contraste com a ruidosa opinião popular da vida após a morte, segundo a qual os santos louvam a Deus no céu e os ímpios gritam de angústia no inferno. Em terceiro lugar, a morte é descrita como um sono. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Salmo 13,3. Essa caracterização da morte como sono ocorre com frequência no Antigo e no Novo Testamento, porque representa adequadamente o estado de inconsciência da morte.
Mais adiante examinaremos o significado da metáfora do sono, a fim de se compreender a natureza da morte. A Bíblia hebraica usa Mavet, a morte, em diversos lugares como referência à segunda morte. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, 11 e Ezequiel 18, 23 e versículo 32. Está claro que a morte de perverso referida aqui não é a morte natural pela qual passam todas as pessoas, mas a morte que Deus inflige aos pecadores impenitentes no fim do tempo. Nenhuma das descrições literais ou referências figurativas à morte do Antigo Testamento sugere a sobrevivência consciente da alma ou espírito em separado do corpo. A morte é a cessação da vida para todas as pessoas. Vamos ficar por aqui nessa parte, porque essa segunda parte é bastante longa e não vamos deixar esse vídeo ficar muito comprido. Na próxima aula, no próximo estudo, nós vamos ver referências à morte no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que em nome de Yeshua HaMashiach, e até mais.